Título do vídeo de hoje: Em busca da cura emocional. Introdução. Se estamos sofrendo e insatisfeitos, estamos no caminho errado. Se vivenciarmos uma satisfação e integração emocional, estamos trilhando o caminho correto que nossa alma quer. O caminho evolutivo existe para todos os reinos da Terra. Viemos à vida para trabalharmos os pontos indébitos em nosso processo evolutivo. Nosso principal trabalho é entendermos nossos vazios emocionais e mudarmos nossas atitudes com relação a nós mesmos. A natureza prima pelo conforto e a dor existe para mostrar que o caminho está errado. 1. Como tudo começou. A jornada da alma. A vida atual é uma síntese de nossas últimas vidas, tanto em dificuldades como virtudes, mas estamos mais conscientes a cada vida presente. Somos seres espirituais, que de vez em quando temos experiências humanas. Nosso real objetivo da vida é descobrir nossa verdadeira criatividade e jeito verdadeiro de ser. Leis das metafísicas. Você só perceberá o que deve fazer mediante o processo de aceitação. Nossa alma nos cobra o que realizamos. O nosso processo energético funciona de acordo com nossas atitudes e crenças. Cada ação e atitude que temos gera uma energia, uma vibração, e a partir dela vamos atrair coisas em harmonia com ela. Se nos acomodarmos, nossa alma não concorda e a vida nos coloca acontecimentos que nos fazem repensar. A pessoa fica revoltada e deprimida e só vai melhorar quando perceber o que é que o acontecimento significou para seu processo de maturidade e integração. Não dá para servir a essência e o ego ao mesmo tempo, pois um exclui o outro. Devemos amar quem somos em essência, pois somos deuses. O nascimento. Todas as circunstâncias de nosso nascimento e da nossa vida têm a ver com o que precisamos trabalhar na vida espiritual. Não devemos se revoltar por não termos os pais que queríamos, e devemos perdoá-los pelo jeito de ser, pois podem ser mal formados pela educação e mal resolvidos emocionalmente. A primeira infância é a raiz da problemática emocional. Existe o princípio do prazer, ou da vida, e o princípio da morte. Sabotamos o nosso eu verdadeiro em busca da sobrevivência. Ser abandonada pelos pais significa o princípio da morte. Achamos que garantiremos a nossa sobrevivência e seremos amadas por todas as pessoas, tendo um comportamento para corresponder às expectativas e não sendo verdadeira. Se a criança sofre agressões verbais e físicas, fica tímida e acha que não merece o prazer, pois soará como perigo. A necessidade de sobrevivência passa a ser o foco e não sendo ela mesma. Isso se tornará a raiz da baixa autoestima. A transformação desse quadro só será possível pela compreensão das crenças errôneas que introjetou de si mesmo e os decretos que desenvolveu para poder sobreviver. O processo de transformação, atendendo às necessidades do eu emocional. O objetivo da vida é que sejamos seres verdadeiros, integrados e amadurecidos espiritualmente. Tudo o que você espera dos outros é exatamente o que você precisa se dar, a fim de preencher as carências que estão dentro de você. A vida nos cobra o despertar da verdade em nós mesmos. O que você tem que fazer por você, ninguém fará. Fazer para si mesmo o que precisa. Ir atrás do que quer. É ser responsável. Fazer para o outro é ficar esperando reconhecimento, é ficar esperando reconhecimento. É criar ansiedade e dependência. A pessoa deve desenvolver um senso de autorreferência e não ter os outros como ponto de referência externo e ser dependente emocional. Fazer diálogos entre a sua criança interna carente versus seu adulto e perceber a capacidade atual de agir de forma diferente. O princípio da ajuda deve engrandecer você em primeiro lugar. Para não criar expectativas, não se deve agir em função do que o outro espera, mas sim em função de nossa vontade verdadeira. Haja e não espere dos outros. Precisamos tomar consciência da ilusão que criamos pelo nosso eu emocional de padrões de defesa para evitar o desamparo, rejeição e morte, pois isso nunca aconteceu, a fim de ajudar nosso eu a ficar em paz.
Para resolvermos nossa dor, temos que perceber que não precisamos de nada nos dando autoaceitação, auto-perdão, autoestima, autovalorização, atenção para si e sair do coitadinho e reconhecer a grandeza que somos. Perguntar-se 1 minuto por dia o que sente é o início do processo de libertação de amarras inconscientes. E perguntar-se o que fará de bom para si mesmo interrompe o padrão de cobranças e instala o contato com a vontade e o padrão de prazer. A sensação de ter o poder de escolha, sem a ideia de obrigação, lhe dá maior leveza e boa vontade para agir, o que precisa ser feito. Use a frase, eu não tenho que nada. Exercício para descobrir a necessidade do eu emocional. 1. Se tratar com respeito e consideração. 2. Prestar atenção às suas vontades e às da criança dentro de você. E 3. Travar um relacionamento correto e saudável com você. Parte 2. Os problemas de cada um. O medo nunca é do futuro, mas uma projeção do que fazemos conosco no momento atual. O grande e maior trabalho que temos é reconhecer que ninguém vai fazer por nós o que nós mesmos precisamos fazer. Deixando de satisfazer as nossas necessidades para depois, tende a atrair muito desrespeito para si mesmo. Baixa autoestima. A pessoa não se dá e não reconhece valor nenhum em seu jeito de ser. Colocam condições distantes e irreais para se darem algum crédito somente se forem alcançadas. Desafios impossíveis, desafios sem ação necessária, créditos em valores efêmeros ou comparações inadequadas. O seu valor não está nas escolhas do outro. Logo, ao invés de se sentir rejeitado, aceite o fato de que o outro tem o poder de escolha, e você também. Autossegurança e autoconfiança. Num relacionamento, pessoas têm a ilusão que dependem do outro para sobreviver. Mas quando terminam, devem perceber a necessidade de assumirem a responsabilidade por si mesmas e saírem do comodismo. Ninguém perde ninguém, pois cada um é de si mesmo. O que temos pelas pessoas é somente nossos sentimentos. Fazemos-nos inseguros quando se comportamos como se não tivéssemos nenhum poder e achamos que o outro ou as circunstâncias externas, expectativas, são a nossa força. Fatores que levam à insegurança. Não saber aceitar os limites reais. Sentimento de inferioridade. Cada um está no degrau que precisa na escalada evolutiva. O fato de conhecer o famoso ou chefe como um humano com as mesmas necessidades faz-se sentir nivelada e não inferior. O poder é uma energia e a posse dela gera autossegurança e autoconfiança. Ansiedade. A herança do homem é antecipar-se e preocupar-se com sua sobrevivência, pois dependia de um estado de constante alerta. O uso da luta ou fuga era uma questão de vida ou morte. Riscos mais sutis, como as dificuldades emocionais, só aparecem em nosso tempo. O problema da ansiedade é que a resposta nem sempre ocorre. Situações que a pessoa gostaria de brigar ou sair correndo, o preparo orgânico então fica acumulado no corpo, gerando um estresse e um gasto de energia e uma energia acumulada. As tensões se acumulam em um ponto nevrálgico do corpo e com o tempo podem se tornar doenças crônicas. Isso vem da total falta de objetividade no agir. Os sintomas nos falam de coisas e comportamentos que estamos exercendo em nós mesmos. Ansiedade positiva. Preocupações saudáveis. Colocamos em ação, como uma viagem. E ansiedade negativa. Não colocamos em ação. Só existem em nossas fantasias e medos. A saída é que devemos encontrar alternativas que nos façam sentir melhor pela inteligência emocional, e não nossos instintos irracionais. Dicas para o controle da ansiedade. Contemplar a natureza, ouvir o som da água e mar, trabalha a centralidade e trabalha a percepção do aqui e agora, e te dá energia. Caminhada 3 vezes por semana, por 30 minutos, trabalha a energia acumulada. Prática de respiração. Você não está perdendo tempo. Parar por um tempo é sedar um presente e reciclar a sua energia. Ao invés de perder algo, você está ganhando em bem-estar.
Depressão. O que desencadeia a depressão são doenças físicas, níveis hormonais, uso de drogas ou álcool, histórico de hipoglicemia, alimentação. A desistência é o principal fator desencadeante. Raiz do processo depressivo. Dependência emocional. Medo da solidão, indecisões, precisa de palpites para saber que direção seguir. Devemos aprender a levar em consideração o que sentimos, pois é a nossa verdade, e depender de alguém é uma ilusão criada por nós. Dificuldade para aceitar a realidade. A pessoa parece se revoltar pelas pessoas e o meio serem como são, mas a revolta é consigo mesmo. A depressão comunica a angústia da própria alma perante as atitudes que a pessoa tem consigo mesma. O único poder que está em nossas mãos é a nossa escolha de reagir, de uma ou outra forma, perante a realidade. Mágoas e raivas acumuladas. Cada vez que não se permite ser e expressar o que sente, acumula raiva e frustração cada vez mais. Nunca controle suas emoções. O correto é aceitar o que estamos sentindo. Ou você explode ou chora tudo o que tem direito. Isso faz parte do mecanismo autorregulatório do organismo. Nos permitir expressar como somos e sentimos para ter cura e liberdade. Culpa e remorso. São vaidades, pois a pessoa não pondera a capacidade de fazê-lo. Compreender seu propósito de vida, as necessidades do seu eu emocional e perdoar você mesmo e quem quer que seja. Práticas para o fortalecimento energético e mental da pessoa com depressão. Dieta. Prestar atenção nos alimentos que ingere, sentindo o gosto, o visual colorido, servindo para a pessoa prestar atenção em si e ver-se como prioridade. Luz e cor. Nenhum mal pode existir no esplendor da intensa luz natural. Cristais de quartzo são desbloqueadores emocionais e facilitam o contato com a nossa sensibilidade natural. Utilizar no vestuário, comida, decoração e exercício de visualização de luz. Respiração e exercícios. Caminhadas e alongamentos, uma vez que a depressão envolve energias paradas, como mágoas, ressentimentos e ideais não atingidos, é importante que se criem movimentos para trabalhar essas energias. Pensamento positivo. Perceber a necessidade de mudar o foco onde você coloca a sua atenção. Você recebe o que vibra. Contato com a natureza. Colocar plantas e flores ou animais em casa. A dependência deles para com você lhe dá um motivo para viver. É uma sensação agradável ser necessário. Meditação e música. Gravar um pendrive com suas músicas que considere alegre e que o refazem e escutar quando se sentir para baixo. Perceberá uma modificação no seu humor e energia. Leitura e estudo. O cérebro é como um músculo. Cursos, pintura, ajuda a expressar o que sentimos e o trabalho com argila ajuda na maior percepção de si mesmo. Exercício de visualização. Ficar bem relaxado e imaginar onde quer estar e quem queria ser e escolher frases positivas como Deus em mim é todo-poderoso para me dar vida, saúde e energia. Ou eu vivo com amor, atenção e consciência. A depressão é um grito de socorro da alma, que pede para você se olhar dentro de si mesmo e preencher seus vazios para que toda a mágoa seja lavada pelo seu autocuidado. Autocobrança e perfeccionismo. A pessoa se trata como um robô. A cada cobrança feita pelo seu ego cobrador, é gerada no seu lado cobrado uma dose de rebeldia na mesma intensidade da cobrança, só que em sentido oposto. Quanto mais você se impuser um tenho que fazer ou não posso errar, ocorre do lado cobrado reações como preguiça, desânimo e adiamento. É comum que a gente se trate como foi tratado na sua infância. Nosso lado cobrador diz que, se não for perfeito, será rejeitado e abandonado. Hoje, a única pessoa que pode abandoná-lo é você mesmo, pois todos têm o livre-arbítrio. A pessoa deve valorizar a melhor forma de ter feito algo e não colocar valor na opinião dos outros.
Planejamento implacável, rigidez, fazer de acordo com as regras perfeccionistas acabam matando a nossa espontaneidade, criatividade e o significado da vida em nós. Tomar as atitudes. Ter presente a permissão de não ter que nada para entrar em contato com as vontades verdadeiras. E fazer por si mesmo o que espera do outro. O que espera? Apoio? Aceitação? Respeito? Exatamente o que precisa se dar. Medos. O medo é natural para nos preservarmos. Normalmente, a coisa de que se tem medo mostra potenciais e capacidades que o indivíduo está negando em si mesmo. Significados de alguns medos. Claustrofobia. A pessoa se sufoca em funções de suas atitudes consigo mesmo, com cobranças, negação do que se sente. Medo de altura. Atitudes de liberdade que a pessoa nega em si mesma. Medo de água. Capacidade de fluência e expressão de afetos que a pessoa reprime. Medo de errar. Protege a pessoa do receio de ser abandonado e rejeitado. O maior medo emocional inconscientizado. Se falhar, se for criticado, há o risco de ser abandonado e talvez de morrer. O medo tenta lhe mostrar que deve assumir uma responsabilidade por si mesmo, tomando atitudes positivas que preencham esse vazio interior, para que você perceba seus reais potenciais, forças e virtudes. Ao usar a integração através da identificação do que tememos com nossos potenciais, o medo desaparece, porque o objetivo do medo era nos fazer perceber e integrar esse potencial retido em nós. O medo serve para nos conhecermos melhor e dar dicas sobre as forças que estamos reprimindo. Chaves para dominar e trabalhar os medos. Imaginar o medo e modificar suas atitudes, percebendo e resgatando os potenciais reprimidos. Exploração do subconsciente quanto às origens que acompanhem o aparecimento do medo. Procurar agir em outro foco, ao invés de preocupar-se. Refletir sobre o medo e enfrentá-lo. E preencher que sempre temos uma saída. E perceber que sempre temos uma saída. Controlar a imaginação. Ouvir os conselhos do medo, ou enfrentá-lo e não deixar que o paralise. Síndrome do pânico. Quando o alarme toca sem mais nem menos. Sintomas: falta de ar, palpitações, sensação de sufocamento, sudorese, medo de morrer ou perder o controle. O medo de morrer significa que a pessoa não está vivendo com sua verdadeira essência. Está morta existencialmente, pois não deixa ser si mesma. O medo de perder o controle significa a total falta de confiança na vida e na natureza atualizadora dentro de si mesma. A doença é sempre um caminho da evolução. Devemos entender a mensagem que ela transmite para se autoconhecer e modificar nossas atitudes. Assim a cura é estabelecida, pois a mensagem foi entendida. A cura sempre está associada a uma ampliação da consciência e a um amadurecimento pessoal. Considerações finais. A natureza não se repete. A observação da natureza nos traz toda a sabedoria que precisamos sobre nós mesmos. Procuramos o verdadeiro processo espiritual de reencontro com a alma. A busca espiritual significa compreensão profunda e é ela que conduz ao encontro das verdades essenciais. Culpar os outros é nos arrastar para trás, enquanto assumir as responsabilidades por nós mesmos faz com que avancemos na vida para a nossa autorrealização. Erga-se, abandone a sua covardia e lute. Esse sentimento de pena por si mesmo e comodismo não são dignos da grande alma que você é. Este foi o meu resumo do livro. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixe um like, compartilhe e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.